A aula de hoje é um tutorial de Meta Ads, onde nós vamos aprender a subir a sua própria campanha dentro do Facebook Ads. Então vamos lá, o objetivo dessa aula então é que depois de você assistir esse vídeo, você consiga subir a sua própria campanha e entenda de uma forma geral o que está ali por trás do gerenciador e as suas principais funcionalidades. Para quem é essa aula, então? Para empreendedores e empresários que desejam subir as suas próprias campanhas de uma maneira simples, para gestores de tráfego, profissionais da área de marketing digital, iniciantes, que querem reforçar alguns conceitos básicos, e para estagiários aqui mesmo da Meu Anúncio ou de outras empresas que querem aprender um pouco mais sobre os anúncios patrocinados dentro do gerenciador. Essa aula tem alguns pré-requisitos, então se você nunca subiu uma campanha, você vai precisar criar um portfólio empresarial de ativos, de publicidade, vai precisar do gerenciador de anúncios configurado e com a forma de pagamento já definida. Além disso, você já vai ter... você precisa já ter feito, né, um estudo do seu público e já deve ter criado os materiais que vão ser anunciados. Então, você não vai cair, por exemplo, de paraquedas dentro do gerenciador sem ter o material que você vai anunciar pronto. Então, por exemplo, os textos dos anúncios, né, os vídeos que você vai subir para anunciar, se eles já não estão publicados no seu perfil, né? Se você já tem lá no perfil o vídeo que você quer impulsionar, você pode usar também, mas a ideia é que você já tenha esses materiais prontos, e para você ter esses materiais prontos, você vai precisar saber um pouco mais como criar um anúncio, né? Então aí eu tenho um outro vídeo que ensina você alguns princípios de copy, como elaborar um vídeo para subir, dependendo do seu objetivo com o anúncio, né? E aí eu sempre falo nas minhas palestras e nos meus conteúdos, o anúncio, a maioria das pessoas faz para o fundo do funil, para uma oferta direta, considerando também que o público já está pronto para compra, e é esse tipo de anúncio que nós vamos criar hoje aqui, tá? Nós vamos considerar que o público já está pronto para comprar o que você vende, ou que ele já tem uma dor latente e ele precisa resolver essa dor com o seu produto. Então, suponhamos que ele já está consciente do problema, pelo menos, e já vamos oferecer ali o produto para ele, tá? É uma chamada direta, tá bom? Mas nos outros materiais, nos outros vídeos, você vai entender a diferença entre os tipos de campanha e para que usa, né? Eu vou mostrar os objetivos de campanha nesse vídeo. Nós vamos usar um objetivo específico que é mais voltado para atrair os leads já interessados, mas a gente tem que considerar as outras etapas também e criar materiais para poder anunciar nas outras etapas também. Então, tendo em vista esses pré-requisitos, vamos lá, vamos entender como que a gente vai fazer isso. Nós temos duas formas básicas de anunciar. Então, a primeira forma básica de anunciar é o botão impulsionar, que você pode, o botão turbinar, né, que hoje é o botão turbinar, que ele é excelente em alguns casos, mas ele oferece pouquíssimas opções e pouco controle, né? E nós temos o gerenciador, que é o que nós vamos abrir aqui hoje, dar uma visão geral, que ele oferece muitas opções, né? E aí, consequentemente, mais controle daquilo que a gente quer programar ali dentro. Tá? E eu vou mostrar as principais funções nessa aula aqui, tá bom? Então, nessa aula eu vou imaginar também que você já tem o gerenciador criado com uma forma de pagamento devidamente cadastrada, seja o cartão ou seja o Pix, já com o código gerado, pago com crédito na conta para você já poder utilizar. Se você também não sabe fazer isso ou não tem isso pronto, eu vou deixar aqui na descrição um link para um outro tutorial sobre isso e um PDF com checklist para você com passo a passo para criar isso aí, tá bom? Bom, tendo dito isso, nós podemos então começar aqui a nossa conversa, né? Então,
Para começar a conversa, eu quero explicar sobre essas estruturas. A estrutura de um portfólio empresarial de ativos e a estrutura do gerenciador de anúncio. O que é a estrutura do portfólio empresarial de ativos? Então, é um gerenciador de negócio, é como se fosse uma estrutura maior, que é uma empresa, né? Eu vou até deixar o link aqui na descrição, que é o Business Manager. Ali é um cadastro da empresa e dentro desse cadastro da empresa é como se fosse uma pasta, né? Vai ter dentro subpastas. Então, essas subpastas são as contas de Facebook, página de Facebook, o perfil do Instagram, os conjuntos de dados, catálogos do WhatsApp, catálogos de site, pixel de site, as próprias contas de anúncio estão ali dentro. Então, você imagina que é uma estrutura, né, maior. Vou desenhar aqui. Imagina uma caixona assim, uma estrutura. Então, esse é o gerenciador da empresa, o Business Manager. E aqui dentro você vai ter página de Facebook, conta do Instagram, conta de anúncio, você vai ter o catálogo do WhatsApp, catálogo do site, os conjuntos de dados, pixel, aplicativos, entre outros ativos, né, de publicidade. Suponhamos que um desses ativos é a sua conta de anúncio, tá? E essa é a matéria que nós vamos ver hoje, tá? É a conta de anúncio. Então, tendo em vista que hoje o assunto é a conta de anúncio, o que nós vamos aprender da conta de anúncio? Então, dentro da conta de anúncio, nós temos também algumas estruturas e hoje nós vamos falar da estrutura da campanha. Então, imagina que dentro da conta de anúncio eu posso criar uma campanha, posso criar várias campanhas, na verdade, tá? Posso ter outras campanhas aqui. Mas imagina agora uma campanha. Aí, para cada estrutura de campanha dessa, eu posso ter vários conjuntos de anúncio. Por exemplo, aqui eu posso ter 3 aqui, posso ter 2 aqui, né? Posso ter um aqui só. E dentro do conjunto de anúncio, ou grupo de anúncio, eu posso ter os anúncios. Posso ter um ou vários anúncios. E aí, para cada conjunto desse, eu posso ter vários anúncios, certo? Vou explicar já. Então, no nível de configuração da campanha, então eu vou definir algumas configurações. No nível de configuração do conjunto de anúncio, eu vou definir outras configurações. E no nível do anúncio, eu vou definir outras configurações, né? Eu vou agora ativar o bloco de notas aqui e a gente vai conversar sobre isso. Então, dada então a campanha, né? Na campanha, então, eu vou definir algumas informações da campanha, tá? O que eu vou definir, então, na campanha? Eu vou definir, primeiramente, o objetivo dessa campanha, né? E aí o objetivo, ele tem a ver com o quê? Com o nosso estudo lá e a estratégia que a gente vai utilizar. Então, eu tenho vários objetivos de campanha para a gente utilizar. Tem o tráfego, tem o objetivo de reconhecimento ou alcance, eu tenho o objetivo de visualização e engajamento, que aí engloba visualizações, engajamento com a publicação, mensagens para o WhatsApp, esse é um que a gente usa muito. Eu tenho o objetivo de leads, que é cadastro, vou mostrar na tela já, né? E eu tenho também a definição do orçamento. Tá? Posso definir o orçamento na campanha também. O orçamento ele pode ser diário ou ele pode ser total. O que significa isso? Se eu colocar um orçamento diário, ele vai pegar aquela verba que eu defini e vai gastar aquele valor durante as 24 horas do dia e vai distribuir aquele orçamento ao longo do dia. Então, suponhamos que eu pedi para ele gastar R$50 por dia, ele vai gastar ao longo do dia ali os R$50, né, nas 24 horas. O que é importante você entender também, tá? Quando você coloca um orçamento diário, o Meta, né, o Facebook, ele cobra quando o usuário ele vê o anúncio, né? Quando o anúncio aparece na tela do celular dele, quando ele é impresso esse anúncio, tá? Então, é aí que a gente é cobrado, né? Então, se o anúncio está rodando 24 horas, por exemplo,
e, eventualmente, de madrugada, tem poucos usuários, o volume desse valor gasto na madrugada, por exemplo, pode ser mais baixo normalmente, né? Que as pessoas não estão... Então você não precisa se preocupar. Ah, mas eu não quero que gasta dinheiro à noite, porque não tem ninguém vendo. Então não precisa se preocupar com isso, porque ele não vai gastar dinheiro se ninguém visualizar o anúncio, tá? Então ele só vai usar o valor que está de orçamento se alguém visualizar de fato o anúncio, tá? E o que é legal deixar ativo mesmo, né, ali na madrugada, porque muitos usuários estão ativos nesse momento e estão concentrados ali em dar atenção ao celular nesse momento, então pode ser que ele assista seu anúncio e até converta no anúncio ali, se ele estiver ativo, tá? Outra questão legal, que é importante falar, é que o orçamento total, eu vou pegar um valor, né, e vou distribuir num determinado período. E aí é importante falar o seguinte: quando eu defino, então, um orçamento total, ele me libera uma opção de programação de horário, ou seja, no orçamento diário, então, ele joga nas 24 horas, e no orçamento total, ele vai permitir que eu selecione faixas de horário caso eu queira. Tá? Se eu não selecionar, ele vai jogar nas 24 horas normal. Agora, se eu quiser, por exemplo, rodar uma campanha para um delivery ou para qualquer outro estabelecimento que tem um horário ali que faz sentido estar ativo, né? Por exemplo, uma campanha que vai rodar para pedidos num cardápio. Não faz muito sentido essa campanha estar ativa se a loja ou o restaurante está fechado. Então, é interessante definir o horário, tá? Então, cada caso é um caso, mas é importante você saber. No orçamento diário, você define um valor e ele vai gastar nas 24 horas do dia, e no orçamento total, você também define um valor e ele vai distribuir ao longo de um período. E aí, na média, ele acaba distribuindo de forma geral ali, diariamente, como se fosse o diário. Por exemplo, eu vou gastar R$200 num período de 5 dias. Então, ele vai distribuir esses R$200 ali num período de 5 dias, vai dar, em média, R$40 por dia, né? Vamos lá, R$200, por exemplo, dividido para 5 dias, R$40, é isso mesmo. Só que vai ter dia que ele vai gastar, por exemplo, 35, vai ter dia que ele vai gastar 40, vai ter dia que ele vai gastar 45, e aí ele vai controlando isso, tá? Muito importante que, se você definir um orçamento total e você pausar a campanha por algum motivo, né, essa campanha ela não vai estar como concluída, porque foi você que desativou. E aí, vamos supor que você deixou essa campanha parada, né, porque no orçamento diário você pode ativar e desativar, e aí ele vai gastar só o do dia. Quando você define um orçamento total, por exemplo, eu quero gastar R$500 ao longo de 10 dias. Então, ele vai gastar 50 por dia na média. Mas se você, eventualmente, desativou um dia ou outro aquela campanha porque você quis desativar, presta muita atenção, porque quando você ativa ela novamente, ela não vai fazer essa média para você, não gastei 2 dias, então eu vou economizar esses 50 daquele dia. Não, ela não vai fazer isso. Ela vai pegar e vai distribuir o restante dos 500 nos dias que faltam. Então, se você tinha programado ela para rodar durante 5 dias, né, essa campanha, e ela ficou desativada 3 dias, ela vai pegar aqueles R$500 e vai jogar nos últimos 2 dias, tá? Então, ela vai gastar, em média, R$250 por dia nos últimos 2 dias. Então, muito cuidado quando você for configurar alguma campanha para um período que você não vai deixar ela rodar naquele período e vai mudar de ideia depois, tá bom? Então, se você for mudar de ideia, orçamento diário, tá bom? Muita atenção com isso. Bom, já entendemos essa parte da campanha, vamos agora para a parte do conjunto. Outra questão legal, que é a questão de orçamento, né, a nível de campanha ou a nível de conjunto. Como uma campanha ela pode ter vários conjuntos, né? Então imagina aqui que eu posso ter o conjunto 1, o conjunto 2 e o conjunto 3, por exemplo.
rodando dentro dessa campanha. Significa que eu vou ter essa mesma estrutura, né, aqui dentro, e aqui dentro eu posso configurar dentro do conjunto outras coisas, eu posso também desativar aqui o orçamento a nível da campanha e jogar o orçamento no nível do conjunto, né? E aí, se eu joguei o orçamento no nível do conjunto, eu tenho controle sobre o que ele vai gastar aqui. E geralmente aqui eu vou selecionar os públicos, né? Então, suponhamos que aqui eu tenho o público 1, o público 2 e o público 3, certo? E aqui eu defini que ele vai gastar, por exemplo, R$10 em cada público. Então ele vai gastar R$30, R$30 no dia, né? 10 em cada público. Mas se eu coloco, por exemplo, R$30 aqui na campanha e não informo nada aqui e deixo a campanha administrar isso, ele pode muito bem gastar R$20 aqui, por exemplo, R$5 aqui e 5 aqui. Ou ele pode gastar 0 aqui e gastar 10 aqui. E aí eu não tenho controle sobre isso. E aí, o fato de não ter controle sobre isso significa que se ele não gastou aqui, é porque ele achou, né, que esse público não ia ser muito favorável. Mas, às vezes, pode ser que sim, né? Então, vai ter algum caso que você queira forçar ele a gastar a verba num determinado público, para você eventualmente testar esse público, e vai ter o caso em que você deseja que ele faça isso de forma automática. Outra coisa que é interessante é que aqui dentro você vai ter os anúncios, né? Dentro de um conjunto você vai ter os anúncios, que aí o anúncio é geralmente a mídia, é o criativo, o texto que está sendo anunciado. E aí é legal você ter vários formatos aqui. Então, vídeo, imagem, carrossel, para que ele tenha material para fazer ali os testes dele, ver o que performa melhor, o que performa pior. Tá? Então, dentro do conjunto, a gente vai ter aqui, então, os anúncios. Tá? Dentro de cada conjunto, os anúncios. E aí entra uma infinidade de testes que a gente pode fazer. Tá? Então, vamos lá. Vamos para a tela do gerenciador e vamos entender isso na prática, como que funciona. Então, eu estou aqui na tela do gerenciador, né? Esse aqui é um gerenciador de anúncios já configurado, com uma forma de pagamento. Aqui já rodou várias campanhas, como você pode ver aqui. Essa conta, por exemplo, tem 73 campanhas que já rodaram nela. Já gastou aqui, por exemplo, R$28 mil. Enfim, tem aqui um cenário de uma conta que já está em andamento, tá? Aqui, então, para a gente criar a campanha, é aqui o botão criar. Então, lembra que a gente considera aqui, nesse momento, que você já tem os materiais, já tem os textos, tudo que vai ser anunciado, já pensou na estratégia, então você não está perdido, né? Você já está com tudo isso encaminhado. Então, a gente vai criar aqui, né, uma nova campanha. E aqui na nova campanha vai aparecer os objetivos. Vamos fazer uma visão geral aqui, então, dos objetivos. Como eu falei, objetivo de reconhecimento. Em que caso que eu uso, Éder? Objetivo de reconhecimento. Eu quero anunciar, por exemplo, às vezes para um público muito pequeno, porque ele vai forçar a aparecer muito para esse público. Ou eu quero lembrar de um evento, né? Uma campanha, por exemplo, de lembrete de um lançamento, lembrar de um evento que vai acontecer para uma audiência que já se cadastrou para esse evento, e eu quero só que apareça muito esse anúncio para um público específico. Tá? Ela não tem o objetivo de converter ninguém, de se cadastrar, de otimizar para isso. Ela vai otimizar para imprimir muitas vezes para aquele público. Tá? Objetivo de tráfego. Objetivo de tráfego, geralmente a gente usa para cliques, para trazer cliques e direcionar para um link de destino, geralmente um site, um cardápio digital, ou para o próprio perfil do Instagram, ou para alguma coisa que vai ter um link onde vai direcionar esse lead para estimular a quantidade de cliques. Né? Ela também não otimiza para um evento específico. Tá? Engajamento. Campanha de engajamento, na maior parte dos casos de empresas que trabalham com geração de leads no WhatsApp, é essa campanha que a gente vai usar, porque a gente pode escolher os aplicativos de mensagem,
Instagram, Direct, o próprio Facebook Messenger e o WhatsApp, que é o que a gente mais usa, tá? Ou para campanhas de engajamento com a publicação, por exemplo, visualização de vídeo, eu quero criar públicos de engajamento que visualizam meus vídeos, ou eu quero interações naquela publicação, quero estimular curtida, comentário, também é essa campanha aqui. A campanha de leads, ela é a campanha para cadastro, né? Essa campanha, antiga campanha de cadastros, para que ela serve, né? Ela serve para que uma pessoa preencha um formulário, responda algumas perguntas e coloque ali os seus dados, tá? A gente usa muito a campanha de formulário instantâneo, que é aquele formulário nativo da própria Meta, que é um formulário que abre dentro do próprio aplicativo do Instagram ou do Facebook. A pessoa está navegando ali, ela não sai da ferramenta, né? Ela não sai do aplicativo para converter, tá? Então essa experiência de navegação é muito boa, ela estimula bastante o volume. Mas também tem a opção de colocar o formulário para um site. Então, da mesma forma como eu consigo colocar um link na campanha de tráfego, eu consigo colocar na campanha de leads também. Mas qual que é a diferença? A diferença é que na campanha de lead eu consigo otimizar para o cadastro, né? Eu vou informar para ele, olha, o evento de conversão que eu quero é o evento de lead, o evento de cadastro. Ele vai otimizar para que mais pessoas cliquem, que tenha probabilidade de se cadastrar. Diferente da campanha de tráfego, que ele vai estimular maior volume de cliques, tá? Não necessariamente levando em consideração a questão do cadastro, tá bom? Então, em alguns casos vai ser importante usar tráfego, em outros casos vai ser importante usar leads. Se você tem pouco orçamento, vai ter que começar com a de leads, porque não vai ter verba sobrando para poder gerar volume de cliques, né? Tem que já tentar gerar um lead já mais assertivo para você conseguir vender. Campanha de promoção de aplicativo é uma campanha que vai vincular um aplicativo, tanto da Play Store como da Apple Store, aqui dentro do gerenciador, e aí vai estimular o download desse aplicativo ou alguma ação dentro do próprio aplicativo, seja compras ou cadastro, alguma coisa. Muito semelhante com a de leads, mas ela já conecta direto com o aplicativo, tá? E a campanha de vendas é uma campanha que ela vai otimizar para o evento purchase, o evento compra, né? Ela é muito parecida com a campanha de leads aqui, mas ao invés dela otimizar para um cadastro, ela vai otimizar para uma compra. Mas eu tenho que ter os eventos, né, de conversão com eventos disparados para ele ter uma referência. Então, se eu nunca vendi nada, não tem nada, às vezes não vai fazer tanto sentido, né, usar isso, porque o Pixel às vezes não está populado. Agora, se já é uma campanha que já rodou, já tem eventos de compra disparados em várias vezes, então já vai fazendo sentido você usar, porque ele vai otimizar perfeito para o evento de compra. Aliás, agora o WhatsApp tem também, né, os catálogos vinculados dentro do WhatsApp, tem como você informar que aquele cliente fez um pedido, mesmo que ele não tenha feito esse pedido direto no site sozinho, né? Tem como você informar ali no próprio WhatsApp que aquele cliente comprou, né? Aquele lead que está ali, ele é um cliente comprador e ele vai conseguir otimizar esse evento, então dá para usar no WhatsApp também. Então aqui, basicamente, nós passamos por todos os objetivos de campanha. Hoje nós vamos usar engajamento para eu conseguir te ensinar aqui. Aqui já vai dar essa opção. Essa opção, ele está mandando você escolher um tipo de configuração. Então, crie sua campanha de engajamento usando uma configuração personalizada e simplificada, que é essa primeira, ou manualmente. As sugestões podem variar com base na atividade recente da sua conta de anúncio. Ele sempre vai forçar a gente a criar essas coisas mais automáticas, e a ideia é que a gente sempre fuja disso e crie da nossa forma, porque na maioria dos casos que nós testamos aqui, realmente os resultados não foram tão satisfatórios quanto o próprio Facebook promete aqui. Ele desalinha muito, mostra a campanha onde não tem que mostrar para aumentar o volume, e isso atrapalha um pouco quando você tem um orçamento pequeno. Se você tem um orçamento maior e não está preocupado muito
com o gasto, você pode fazer mais testes desse jeito. Agora, se você tem um orçamento um pouco mais limitado, você tem que configurar manualmente as opções para garantir que ele não vai se perder, tá? Então, vamos pôr aqui manualmente. E aqui outra coisa que é muito importante é a questão da nomenclatura, né? Tem que dar um nome para essa campanha. Então, aqui você vê a estrutura, ó, nome da campanha, nome do conjunto e nome do anúncio. Aqui na campanha, a gente geralmente usa tags para identificar, porque depois quando tem várias campanhas, deixa eu voltar aqui na tela anterior para você entender o que eu quero dizer aqui, ó. A maioria das campanhas tem MSG, tá vendo? Por quê? Porque é uma campanha de mensagem, né? Engajamento para mensagem. Outra que é alcance, público quente, clientes, ó. Tráfego, perfil do Instagram, né? Então, ó, venda, que é uma campanha que estava rodando como venda. Então aqui você percebe, ó, venda, e aí o resultado que ele espera, o que que é? É com base no objetivo. Então, ó, compras no site, tá vendo? Ó? É uma campanha de venda, então ele está procurando o quê? Compras no site. Campanha de mensagem, ele está procurando o quê? Está procurando conversas por mensagem iniciadas. Uma campanha de tráfego para perfil de Instagram, qual que é o resultado que ele espera? Visitas no perfil do Instagram, tá vendo? Uma campanha de alcance para público quente, o objetivo dela é alcance, é imprimir bastante. Então, de acordo com o objetivo que eu criei, a coluna de resultado ela vai exibir o resultado daquilo que a gente está esperando, tá? Não quer dizer também que uma campanha, por exemplo, de alcance não possa gerar vendas. Ela pode, mas ela não está ali para isso exatamente, tá? Quando que, por exemplo, uma campanha de alcance vai gerar vendas? Quando aquele público que está recebendo esse anúncio é um público muito quente e muito engajado. Então, uma campanha de alcance pode gerar vendas nesse caso, né? Agora, se é um público mais frio, dificilmente uma campanha de alcance vai gerar qualquer tipo de conversão. É legal você saber disso. Então, nós já vimos os objetivos de campanha, mostrei aqui a nomenclatura, vamos voltar aqui para a nossa campanha de engajamento que a gente estava criando. Ela vai ser uma campanha de mensagem. E aí eu coloco aqui MSG. E aí eu vou colocar meu nome aqui, porque vai ser uma campanha para o Helder, né? Uma campanha de mensagem para o Helder, para anunciar um determinado produto. Então, já vou colocar aqui o nome do produto. Produto 1, por exemplo. Pronto, identifiquei. Por quê? Eu posso ter campanha para outra pessoa, e aí eu vou pôr o nome dela aqui, ou para outro produto, ou uma coisa que você consiga identificar, e depois, na hora de fazer filtros, você consiga filtrar com base na nomenclatura que está aqui. Então, defini o nome dela, defini aqui o engajamento, agora eu vou definir o orçamento. Esse orçamento ele vai ser aqui mesmo na campanha. Lembra que eu falei? Quando você deixa o próprio Facebook distribuir o orçamento em todos os conjuntos de forma automática, ou quando você quer direcionar. Suponhamos que você vai fazer uma campanha só para um conjunto só, não vai ficar fazendo testes diferentes de público, você já sabe mais ou menos o público que você quer anunciar, o seu orçamento também não é muito alto, então você vai deixar ativo aqui, e aí vamos supor que nós vamos trabalhar, por exemplo, com R$30 aqui por dia, tá bom? Estratégia que eu vou deixar o volume mais alto mesmo, não vamos entrar nesses detalhes agora. Programação e orçamento, não vou mexer em programação, vou deixar ele rodar o dia todo, automático, vou deixar aqui do jeito que está, e aqui eu não mexo mais em nada, tá bom? Vamos para o conjunto então. Definir o orçamento e o objetivo, vamos para o conjunto. Aqui no conjunto eu vou escolher a página que vai rodar esse anúncio, o local da conversão, no caso, que vai ser o WhatsApp, e vamos definir os públicos. Então aqui o que eu vou fazer? Vou tirar aqui o Messenger e vou tirar aqui o Instagram e vou deixar só o WhatsApp. Esse número do WhatsApp aqui é o número do atendimento lá. E aqui eu vou colocar o quê? Aqui eu vou colocar, na nomenclatura do conjunto, é legal a gente colocar uma numeração antes aqui, que a gente pode colocar, por exemplo, 0001, e eu vou explicar, a gente usa isso para identificar. 00 são os níveis de hierarquia de público, mas aí a gente teria que falar só sobre públicos numa outra oportunidade, mas eu vou colocar, vamos colocar assim, ó, no nível 0 é os públicos que são mais quentes, que já te conhecem, que já engajaram com a sua página,
que já mandaram mensagem no WhatsApp anteriormente. E não é o caso, nós vamos trabalhar então com 01, que são os públicos frios, tá? Aí você pode criar essa nomenclatura do jeito que você achar melhor. Aqui a gente usa esse formato, tá? Outra coisa legal é o posicionamento, né? Então aqui no posicionamento nós vamos usar posicionamentos automáticos, porque nós vamos colocar tanto no Reels como no Feed. Não vamos filtrar se vai ser só no Insta ou Face, vamos deixar em tudo, porque nesse caso é uma campanha que faz sentido rodar em tudo, tá? Então vai ser posicionamentos automáticos. E aqui, por exemplo, eu vou colocar o público que eu estou buscando, que é pecuária, tá? Então bem básico aqui, automático é os posicionamentos e público de direcionamento de interesses detalhado pecuária. Vai para o WhatsApp, já selecionei o WhatsApp aqui. Eu posso informar também aqui qual é o número do WhatsApp que eu estou anunciando, porque se eu vou depois criar uma campanha para outros números de WhatsApp, então eu consigo filtrar depois na nomenclatura. Legal, definir aqui, quero maximizar o número de conversas, quero que essa campanha rode a partir de hoje, e aqui eu venho no controle de público, tá? Aqui no controle de público, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar as regiões, então eu posso selecionar país, estado, CEP, eu posso pôr um pino aqui numa determinada região específica, eu posso pôr vários pinos, eu posso excluir uma determinada região. Então, por exemplo, suponhamos que eu quero anunciar no Rio Grande do Sul, por exemplo, Rio Grande do Sul, só que tem uma região no Rio Grande do Sul que eu não quero anunciar por algum motivo, tá? Então, deixa eu pegar aqui um exemplo que eu faço sempre, que aí eu conheço, já fica mais fácil. Vamos supor que eu vou anunciar em São Paulo, por exemplo, tá? Coloco aqui em São Paulo, estado todo de São Paulo, e aí lá na cidade de São José do Rio Preto, eu não quero que esse anúncio apareça. Então eu digito aqui São José do Rio Preto, excluir, e clico aqui, ó. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai anunciar no estado de São Paulo inteirinho, mas na cidade de São José do Rio Preto, esse anúncio no raio de 40 quilômetros de Rio Preto não vai aparecer. E aí isso, dependendo da tua estratégia, isso é muito interessante de se fazer. Você percebe que aqui ele está dando um público aqui de mais ou menos 24 milhões e 900, de 21 a 24 milhões de pessoas, né? Mas eu não defini ainda nenhuma característica dele. Esse público ele está aberto, mas eu vou definir. E aí, para eu conseguir definir isso, eu vou vir aqui em mudar para configurações originais de público. Ele vai tentar forçar esse advantage automático. Eu vou falar que não, eu quero usar o público original. E aí sim, eu vou vir aqui selecionar, né, o que eu quero. E aí eu quero pecuária, por exemplo. Aí tem aqui, ó, pecuária de corte, pecuária de leite. Eu posso escolher aqui, vou colocar pecuária e vou colocar, por exemplo, pecuária de leite. Que o produto que eu vou anunciar é um produto que é contra carrapatos. E aqui, pecuária de leite é um público que tem muito essa dor de ter muito carrapato, tá? Aqui nos posicionamentos eu posso mostrar mais opções. E aqui você vai ver que eu posso mexer em muita coisa aqui, mas nós não vamos mexer agora. O interessante é aqui, ó, ele está no posicionamento Advantage, automático. Nesse caso aqui eu vou deixar automático. Por quê? Porque se eu colocar manuais, eu tenho que escolher aqui, ó, o que eu quero. Ou então eu vou deixar manuais mesmo e vou escolher com vocês aqui, ó. Eu só não quero, nesse caso, anúncios de in-stream. Esses anúncios de in-stream são aqueles que aparecem no meio, interrompe a experiência de um vídeo, tá? Eu não quero, porque nesse momento eu vou colocar um vídeo meu no meio de um vídeo de outro, não acho legal isso. E em aplicativos, por exemplo, aqueles aplicativos de parceiro, o cara tá jogando o joguinho dele lá e de repente aparece um anúncio no meio do jogo. Para ele ganhar uma vida a mais, ele tem que assistir meu anúncio. Então, não quero isso aqui. Vou deixar em todos os outros, só tirei esses dois. Ele ficou praticamente automático, mas sem os aplicativos e sem o in-stream, tá? Então pronto, já defini tudo isso no conjunto, ó. Defini aqui os interesses, né? Eu posso definir com mais detalhes aqui, ó. Aqui é legal que é uma limitação, ou seja,
Suponhamos que eu quero que, além dessas pessoas terem interesse em pecuária e pecuária de leite, aqui você percebe que o público que era 21 milhões já diminuiu para 6 milhões e 700 a 7.900. Tá? Então, quando eu coloquei pecuária, pecuária de leite, diminuiu bem aqui. E agora eu posso diminuir mais ainda. Olha, eu quero, além disso, eu quero que eles tenham interesse em leite e laticínio. Além disso, ou seja, não vai ser um ou outro, vai ser um e outro. Então, se ele tiver interesse só em pecuária, mas não tiver interesse em leite e laticínio, ele não vai mostrar o anúncio. E olha aqui, diminuiu para 1.700.000. É um público ainda mais específico, mas ainda é amplo, então posso deixar desse jeito. Legal, é um teste legal de se fazer. Tá? Terminei de configurar aqui essa parte, né? A parte do conjunto de anúncios está configurada, então só conferindo aqui. Definir o nome, o posicionamento já não é totalmente alto, né? Posso colocar aqui sem stream, por exemplo, e apps, que aí eu sei que eu tirei o in-stream e apps. O WhatsApp está aqui, começa a partir de hoje, definir aqui que vai rodar em São Paulo, definir que eu não quero Rio Preto, por exemplo. Posso colocar outro estado aqui, Santa Catarina, por exemplo, para esse produto a gente trabalha lá. Rio Grande do Sul. Beleza, pronto. Tá ótimo aqui. Você percebe que aqui quando eu incluo os estados, ele vai aumentar aqui, ó. O público foi para 2.300 a 2.700. 2.700.000, tamanho do público, tá? Aqui ele sempre te sugere muita coisa, mas eu tomo muito cuidado em aplicar isso, porque muitas das vezes que a gente aplicou ou nossos clientes aplicaram, ele gastou muito mais dinheiro do que era o previsto. Então pronto, já defini então aqui o anúncio, agora eu vou para o anúncio mesmo. Por isso que eu falei, tem que ter pronto lá o vídeo, a imagem que você vai anunciar, porque senão aqui não faz sentido nenhum, você acaba perdendo tempo, né? Na hora da configuração da campanha, se você for pensar nisso na hora de subir a campanha, tem que pensar nisso antes. O nome do anúncio, então, aí aqui, geralmente a gente usa um padrão de nomenclatura, a gente sempre coloca algum código, né? Então, por exemplo, vídeo 01, por exemplo, né? Vídeo 02 ou imagem 01. É um código que a gente possa filtrar depois como uma etiqueta, tá? É o número do anúncio. Então, eu vou colocar aqui, vídeo 01, por exemplo. Aí eu vou colocar o formato, é um formato Reels, por exemplo, tá? Ou um formato carrossel, vídeo, ou que eu quero definir ele como formato aqui. E uma descrição. Geralmente eu coloco o assunto do vídeo. Então, vizinho, por exemplo, aqui, ó. Vizinho, o que você está fazendo? Que aí é um vídeo que eu já sei que é o vizinho conversando com o outro lá. Aqui é a página, né? Página e Instagram. Aqui eu tenho a opção ou de criar o anúncio ou de selecionar uma publicação existente. Aí, se eu selecionar aqui publicação existente, ele vai abrir aqui uma opção para eu selecionar o post. E aí eu posso escolher um post que já está publicado no meu perfil, nesse perfil aqui, que está selecionado aqui em cima. Mas eu vou criar um aqui, e aí esse que eu vou criar, ele não vai ficar lá no feed, tá? Ele vai ficar só rodando como anúncio mesmo. Então, eu selecionei aqui, e agora eu vou configurar o criativo. Tem aqui imagem ou vídeo, né? Eu vou selecionar um vídeo. Agora aqui ele vai me dar opções de fazer várias configurações aqui, ó. Escolher a mídia, encurtar, cortar, colocar o texto e aprimoramentos. Então, eu tenho o vídeo aqui, ó. É esse vídeo que eu quero colocar, já está aqui, né? Se eu não tenho ele aqui, eu venho aqui carregar, e aí eu vejo a pasta onde está o arquivo aqui, subo o arquivo aqui na conta, mas eu já tenho esse vídeo aqui. Eu vou vir em avançar. Aí aqui eu posso cortar, fazer algum ajuste, eu vou pular, porque o vídeo já está pronto. Aqui ele vai fazer alguns aprimoramentos, eu vou desativar isso aqui e vou fazer um aprimoramento manual aqui. Ó, aí aqui você olha, beleza, a legenda está dentro, bacana. Aqui não tem muito o que fazer, porque o vídeo é pequeno mesmo, mas ó, ficou legal. Ele aparece bem aqui a legenda, então
Maravilha. Esses aqui pode deixar. Vou avançar. Aí aqui é o texto principal do vídeo. E aqui é onde eu já tenho que ter pronto, né? A legenda do meu post. E aí eu só vou copiar e colar de outro lugar onde eu já deixei pronto, tá? Quer ver? Eu deixei pronto isso aqui. Por isso que você vai deixar isso para fazer aqui na hora, você se perde, tá? Tem que ter tudo prontinho. Qual é o vídeo já devidamente editado, né? E olha, mesmo você deixando pronto, às vezes você ainda não acha. Aqui. Aí eu tenho aqui já. Aí eu vou ensinar um negocinho legal aqui para vocês. Colo aqui o texto, ó. O texto já está pronto. Essa linha aqui, eu vou colocar aqui no título. Aqui no título, ó. É um negocinho legal que a gente coloca aqui. Essa descrição aqui vai embaixo, mas às vezes não aparece. Posso colocar aqui, ó. Pagamento na entrega. Isso aqui é uma descriçãozinha que vai embaixo do título. Em alguns casos ela aparece, em outros não. E aqui ele já te dá até algumas variações com IA, né? Se você quiser aplicar variações aqui, eu vou deixar só aquela minha ali, mas você pode aplicar porque é legal ter. Aí aqui são várias otimizações, eu vou tirar, vou desativar, porque ele faz uns retoques meio esquisito e eu não vou ficar conferindo todos, então eu desativo, vou deixar só aquela versão mesmo que a gente usou. Beleza. Ele já está subindo o vídeo aqui, já está meu texto aqui, já criou o título aqui. Essa parte é legal, ó, é o modelo de mensagem que vai ser enviado quando a pessoa clicar. Ele pode deixar essa padrão aqui, ó. Diga como podemos ajudar você. Tenho interesse, queria mais informações, por favor. Ou eu posso personalizar. Você vem aqui em editar e aqui você edita a mensagem que vai deixar pronta. E aqui aparece até uma prévia de como vai ficar. Eu gosto muito de fazer esse modelinho aqui, ó. Eu já tenho vários modelos salvos aqui que eu uso, né, no caso dessa conta. Aí eu vou selecionar esse aqui, que é o que eu mais uso. Tá vendo a saudação, ó? Eu deixei uma bolinha verde online, quer dizer, tentando já estimular a pessoa a clicar. Opa, o atendimento tá online. E aqui as perguntas é uma pergunta só. Quero encomendar o produto, né? E o nome do produto aqui. Pronto. Tá aqui eventos de site, quer dizer, ele vai alimentar o pixel ou não. Você pode remover se você quiser. Como o pixel está configurado, eu vou deixar. E aqui é parâmetros da URL, não vou usar também nesse caso. A campanha está pronta e agora é só clicar em publicar. Tá bom? Não vou publicar porque eu já tenho uma campanha dessa rodando lá na conta, tá? Mas é assim que a gente cria. Aí um exemplo, quero colocar mais criativos nesse mesmo conjunto, né? É super ideal isso. Eu posso vir aqui duplicar, ó, ou apertar um Ctrl D. Ctrl D. Ele vai duplicar. Duplicar rapidamente. Ah lá, aí veio o segundo aqui. E ele colocou o nome como cópia. Aí eu posso colocar aqui na nomenclatura, por exemplo, vídeo 2, continua sendo um Reels.
E aí aqui eu vou colocar bulas, que é um outro tema de um outro vídeo. E aí aqui eu vou deixar o mesmo texto, que o assunto é o mesmo. E eu vou selecionar outro vídeo. Ah, ele está carregando aqui, demora um pouquinho, para eu poder selecionar outra mídia. Mas o procedimento aqui é o mesmo. A hora que ele terminar de carregar aqui, eu excluo esse vídeo e seleciono o outro, que aí seria esse outro vídeo aqui. E aqui eu posso ter aí 3, 4, 5, 6 anúncios. A gente usa aqui de 3 a 6 anúncios, sempre dentro de um conjunto. E os conjuntos você pode ter também de 3 a 8 conjuntos, a depender do seu orçamento e dos testes que você vai fazer de público. Então é bem interessante. Aqui vai demorar um pouquinho para carregar, então a gente vai encerrar o vídeo, mas aqui depois é só fazer a mesma coisa, né? Selecionar lá da conta ou puxar do computador o outro vídeo e quando termina de carregar você clica em publicar, tá? Maravilha. Vamos para a próxima aula.